Capítulo 7. Quando acabou de dizer todas as suas palavras ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem dedicava muita afeição e que estava doente, quase a morrer. Ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe alguns judeus de relevo para lhe pedir que viesse salvar-lhe o servo. Chegados junto de Jesus, suplicaram-lhe insistentemente: Ele merece que lhe faças isso, pois ama o nosso povo e foi ele quem nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Não estavam já longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: Não te incomodes, Senhor, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto, pelo que nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Porque também eu tenho os meus superiores a quem devo obediência e soldados sob as minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e disse à multidão que o seguia: Digo-vos, nem em Israel encontrei tão grande fé. E de regresso a casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Em seguida, dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, indo com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando estavam perto da porta da cidade, viram que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva, e a acompanhá-la vinha uma gente da cidade. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. Jesus entregou-o à sua mãe. O temor apoderou-se de todos e davam glória a Deus, dizendo: Surgiu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. E a fama deste milagre espalhou-se pela Judeia e por toda a região. Os discípulos de João informaram-no de todos estes factos. Chamando 2 deles, João mandou-os ao Senhor com esta mensagem: És tu o que está para vir, ou devemos esperar outro? Ao chegarem junto dele, os homens disseram: João Batista mandou-nos ter contigo para te perguntar: És tu o que está para vir, ou devemos esperar outro? Nessa altura, Jesus curava muitos das suas doenças, padecimentos e espíritos malignos, e concedia vista a muitos cegos. Tomando a palavra, disse aos enviados: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada aos pobres, e feliz de quem não tiver em mim ocasião de queda. Depois de os mensageiros de João se terem retirado, Jesus começou a dizer à multidão acerca dele: Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas finas?
Os que usam trajes sumptuosos vivem regaladamente e estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que um profeta, é aquele de quem está escrito: vou mandar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Digo-vos, entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João, mas o mais pequeno do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o escutou, bem como os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Jesus, recebendo o batismo de João. Mas não se deixando batizar por ele, os fariseus e os doutores da lei anularam os desígnios de Deus a seu respeito. A quem, pois, comparei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Assemelham-se a crianças que, sentadas na praça, se interpelam umas às outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Veio João Batista, que não come pão nem bebe vinho, e dizeis: está possesso do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: aí está um glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou-o a comer consigo. Entrou em casa do fariseu e pôs-se à mesa. Ora, certa mulher, conhecida naquela cidade como pecadora, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Colocando-se por trás dele e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-as com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com perfume. Vendo isto, o fariseu que o convidara disse para consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que espécie é a mulher que lhe está a tocar, porque é uma pecadora. Então Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu ele. Um prestamista tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele a quem perdoou mais, creio eu. Jesus disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-as com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e ela ungiu meus pés com perfume. Por isso digo-te que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados.
Começaram então os convivas a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz.